Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Maria Beatriz e hoje, gente, eu vou falar sim, não ou talvez de todos os livros que eu li no ano de 2025. No total, em 2025, eu li 39 livros e eu vou falar sobre todos eles pra vocês. Mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscrevam-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos que vocês acham que vão gostar desse tipo de vídeo. Então, vamos começar. Eu vou falar primeiro sobre os livros físicos que eu li esse ano, depois eu vou para os e-books ou livros que eu emprestei de alguma amiga minha ou emprestei de alguém. E depois eu vou falar sobre os mangás que eu li esse ano, porque eu li uns 4 mangás e um quadrinho, então eu vou falar sobre eles mais no final do vídeo. Mas vamos começar. O primeiro livro que eu vou falar sobre... eu esqueci de falar uma coisa, não tá em ordem de leitura por mês, tá, só separado aleatoriamente, tá? O primeiro livro é Checkmate, da Ali Hazelwood. É um livro que eu gostei muito. É um sim total, porque é um livro romance clichê de xadrez. E eu amei esse tema de xadrez, porque eu gosto, tenho interesse em xadrez. Então foi um tema que eu gostei muito. Então é um sim, super recomendaria para todo mundo. Eu acho que esse é o único livro da Ali Hazelwood que eu posso ler. Então foi um livro que eu gostei muito. E vamos pro próximo. Manual de Assassinato para Boas Garotas. É um sim, só que pra mim esse foi o segundo melhor da série, porque eu acabei não gostando tanto dele, porque eu tinha assistido a série antes de ler o livro. E daí meio que estragou minha experiência de leitura, só que é um livro que eu super recomendo, dei 4,5 estrelas pra ele, só que eu acho que eu deveria ter dado 5 estrelas. Vamos pro próximo, que foi Boa Garota Segredo Mortal, que é o segundo volume dessa trilogia, que é um sim total. Pra mim, ele é o melhor de todos. Eu acho que o primeiro, com certeza, teria sido o melhor de todos se eu não tivesse assistido a série antes. Só que esse daqui que foi um sim total, por causa que eu li ele, porque não lançou ainda a segunda temporada da série, não sei se vai lançar. Só que eu tô bem animada pra lançar, porque eu acho que vai lançar, só não sei quando. E é um sim total, porque pra mim esse daqui é o favorito. Olha aqui a quantidade de marcações que eu fiz nesse livro. Foi muitas marcações. E foi um livro que eu gostei muito, então é um sim. Depois nós temos Boa Garota Nunca Mais, que é um sim indo pro talvez. Porque é um livro que eu gostei, só que eu achei que a autora enrolou em algumas partes. Daí eu acabei não gostando tanto quanto eu gostei dos outros, mas eu gostei bastante também. Então eu super recomendaria. Depois eu tenho o livro aqui, Viúva de Ferro, que foi um livro que ele é uma mistura de ficção científica com fantasia, meio futurístico, assim. E foi um livro que eu dou um sim total, porque foi um livro que eu gostei muito, eu li, eu acho que em setembro. E é uma história que me interessou, no começo eu não tava dando nada pra esse livro, eu achei que eu não ia gostar, só que daí eu acabei gostando, então eu recomendo demais pra vocês. Depois temos um livro que eu não gostei tanto assim, que foi Maravilhoso Mundo de Oz. Só que ele é um livro que é um talvez, só que ele é indo pro não. Porque foi um livro que eu talvez recomendaria pra você se você gostou do Mágico de Oz, porque ele é bem parecido. Mas se você não gostou do Mágico de Oz, eu não recomendaria. Então é um livro que eu talvez recomendaria. Histórias que o Jornal Não Conta. É um livro que eu li pra escola. E teve alguns contos que eu gostei, só que ele é um não. Porque ele é um livro de contos que são baseados em jornais, e o autor criou contos para essa história. E mais ou menos que foi um livro que não gostei, então não, eu li obrigatório para escola também. Normalmente os livros que eu leio obrigatório para escola não gosto, então foi um não. Trono de Vidro. É um sim total. Amei esse livro. Foi um livro que sempre todo mundo falou super bem, eu entrei com muita expectativa e superou minhas expectativas ainda. E foi um livro que eu gostei muito, foi uma história muito legal, eu amei a protagonista, eu amei quase todos os personagens. Então foi uma história que eu gostei muito e eu super recomendaria para todo mundo. O próximo livro é A Dama do Destino. Foi um livro que é um sim total, se passa na China também, em Xangai. E é um livro muito bom, porque a história é maravilhosa. No começo eu não tava gostando muito da protagonista, só que depois eu comecei a gostar mais dela. E é uma história super legal, que eu amo muito, então eu super recomendaria pra todo mundo, porque é muito bom, na minha opinião. Depois a gente vai falar sobre um livro
que eu gostei muito, que é O Deus e a Raposa. É um sim total. Esse foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Com certeza eu acho que ele é o melhor, só que porque ele foi muito bom. É uma romantasia, só que tem bastante de cultura coreana, então tem algumas mitologias coreanas, e foi uma história que eu gostei muito, e nossa, muito bom. Então é um sim total. O próximo foi um livro que eu li em dezembro, que eu vou falar mais dos lidos no mês de dezembro, que é O Gato que Amava Livros. Foi um livro que eu dou um talvez, porque eu acabei não gostando tanto da história. Foi uma história que no começo eu tava até que gostando, só que depois eu comecei a desanimar, comecei a achar chato, então é um talvez. O próximo livro é Aurora Acende, que é um talvez também, porque eu achei o começo meio chato, as primeiras 200 páginas, só que as últimas páginas foram muito boas, foram livros que eu gostei muito, foram páginas que eu gostei muito. E a história melhorou muito mais pro final, então é um talvez, indo pro sim por causa que o final é muito bom, então eu dou talvez pra ele. Depois tem um livro que é um não, que é Rádio Silêncio. Não gostei da história, não gostei de nenhum personagem. Foram personagens que eu não gostei, eu não me interessei por nada nessa história. No começo eu até tava gostando, só que depois eu comecei a não me interessar em nada com esse livro. Então é um não. Depois nós temos minha última leitura que eu fiz, que eu terminei dia 31 de dezembro, que foi Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare. Isso daqui é um sim, porque foi uma história que eu gostei muito. Eu vou falar mais nos livros de dezembro também. E que história boa, foi uma história maravilhosa. E eu gostei de todos os personagens. Com certeza eu acho que vai aparecer no vídeo de melhores do ano. E eu tô muito animada pra falar mais sobre esse livro, só que ele é um sim total. Depois nós temos o livro A Lâmina da Assassina, que é um sim. Eu gostei menos que Trono de Vidro, só que eu até que gostei da história, foi uma história que eu achei até que interessante, só que porque foi um livro de contos eu acabei não gostando tanto quanto eu gostei de Trono de Vidro, então é um sim. Só que quase indo pro talvez. Depois nós temos o livro Bruxa Rebelde, que é o segundo volume da duologia de Mariposa Escarlate. E é um sim total esse daqui, porque foi um livro que eu gostei muito mesmo. Foi uma história que me interessou muito. O primeiro volume eu não gostei tanto, eu já falo sobre ele. Só que esse daqui superou tudo. Eu acho que também eu não tava muito na vibe de ler o primeiro, só que esse daqui eu tava super com vontade de ler ele e valeu muito a pena eu ter lido ele, porque eu gostei. Eu não ia ler ele, só que eu acabei lendo. Caçador Sem Coração. Mesmo tendo falado que esse é o primeiro volume, né, dessa duologia, mesmo tendo falado que eu não gostei tanto desse livro, é um sim, porque foi uma história que foi interessante até, eu gostei, só que eu percebi que eu entrei com muitas expectativas, as expectativas destruíram minha experiência de leitura com esse livro, e daí eu acabei gostando menos do que eu esperava que eu ia achar desse livro, só que foi um livro que eu super recomendaria, então é um sim. Os Miseráveis. É um não esse livro aqui, eu já falei nos piores do ano de 2025 e eu não gostei desse livro, foi uma história que eu achei chata e eu fiquei me arrastando pra terminar, eu só terminei porque era obrigatório da escola também, então foi um livro que eu não gostei tanto e eu não recomendaria. Uma Janela Sombria foi um livro que é um talvez pra mim, porque foi uma história que eu até gostei, mas entrei com muita expectativa. Esse livro aqui, a culpa foi da expectativa, porque eu tava com muita expectativa mesmo. Eu já tinha até criado uma história na minha cabeça de como eu achava que ia ser esse livro. E depois disso eu nunca mais criei histórias pra livros, porque eu me decepcionei muito nesse livro. E eu não fiz nenhuma marcação por causa dessa decepção que foi esse livro, mas eu com certeza vou ler o segundo, porque eu não li o segundo. Só que foi um livro que me decepcionou. Então por isso que eu vou dar talvez pra ele. O próximo livro é Aliada do Vilão.
é um sim total esse livro aqui. Eu amo essa série, porque vai ter o 4º volume, né? Foi muito bom. Foi um livro, foi uma experiência maravilhosa, que é um sim total. Eu acho que eu vou dar sim pra todos os livros desse universo, né? Porque vai lançar o 4º volume ainda. E eu tô muito animada pra ler o 4º volume, porque esse livro foi muito bom. Eu acho que ele é o meu favorito de todos os livros dessa série. Então, é isso. Agora nós temos Aprendiz do Vilão, que também é um sim. Eu gostei, pra mim esse daqui é o pior dessa série até agora. E eu acho que eu acabei não gostando tanto dele, porque eu achei ele muito parecido com o primeiro. E daí eu achei ele praticamente igual, parecia que as mesmas coisas estavam acontecendo. Daí eu gostei um pouco menos dele, só que é um sim total também, porque não tem como eu não dar sim, porque eu sempre me divirto lendo esses livros. Promessas Cruéis, que é o último livro da duologia de Divinos Rivais, é um sim também, porque foi uma história maravilhosa, que eu gostei muito, com certeza eu recomendaria, porque eu recomendaria muito essa duologia. Eu gostei um pouco menos que o primeiro, só que ainda assim é um 5 estrelas, eu acabei não favoritando, só que eu acho que eu deveria ter favoritado, então talvez eu vá até favoritar no Scooby lá, porque eu fico atualizando lá no Scooby, então talvez eu vá atualizar lá pra dar favoritado pra ele, porque é muito bom. A Incrível Lavanderia dos Corações é outro livro de ficção de cura, porque aquele do gato que amava livros eu acho que também é uma ficção de cura. E esse daqui também foi uma ficção de cura, foi a primeira ficção de cura que eu li na minha vida. E eu acabei dando um talvez pra ele, porque foi uma história que eu gostei, só que eu achei muito louco e eu não gostei do final. Porque eu tava entendendo no começo, só que depois eu comecei a não entender mais nada. E daí eu comecei a achar ele meio chato, assim. Então eu vou dar um talvez pra esse. O próximo é Feitiço para Coisas Perdidas. Esse daqui é um não, porque eu não gostei desse livro. Achei uma história chata, achei todos os personagens chatos. Não teve um personagem que eu achei legal. Os protagonistas eu achei chato. A mãe da protagonista, todo mundo eu achei chato. Então é um não esse livro aqui, com certeza. Asas Reluzentes foi um outro livro que eu li em dezembro. E eu acabei dando um sim pra esse livro, porque foi uma história que eu gostei muito. No começo, eu não tava gostando tanto desse livro. Eu já fui muito fã de Tinkerbell na infância, só que eu não lembrava muita coisa dos filmes da Tinkerbell. Só que daí quando eu li esse livro, eu relembrei um pouco do universo. Então é um sim total, porque é uma história muito boa. Depois nós temos o livro Nunca Minta, da Freida McFadden. Esse daqui é outro livro que eu vou dar um sim pra ele, porque foi uma história que eu gostei. Foi meu primeiro contato com a Freida McFadden, porque agora atualmente eu tô lendo A Empregada. Então foi o meu primeiro contato que eu tive com a Freida McFadden e foi muito bom. Então com certeza é um sim. Depois nós temos o Desafio de Ferro, que é da Cassandra Clare com a Holly Black. E foi um livro que eu dou um talvez pra ele, porque o começo eu achei muito chato e depois eu comecei a gostar mais dele, então ele é um talvez por causa disso. E no começo eu não tava me apegando com nenhum personagem, só que depois eu comecei a me apegar mais com os personagens, comecei a gostar mais deles, então é um livro que é um talvez. Cidade dos Fantasmas, que é da Vi Schwab. E é um talvez também, porque eu li em dezembro. E foi um livro que eu não gostei tanto, porque foi uma história que eu achei meio chatinha. E também não só chata, porque foi até que uma história legal. Só que é muito curto, então eu achei que a autora não explicou o livro, o universo direito, mesmo se passando mais ou menos no universo real. Tem essa coisa de fantasmas. E daí eu acabei achando muito confuso, então comecei a achar meio chato. O começo tava legal, só que depois eu comecei a achar meio chato, então é um talvez. It Girl é um não. Eu falei que esse daqui é um dos piores livros que eu li no ano. Eu acho que na verdade ele é o pior livro que eu li em 2025. Eu li no começo de janeiro e isso fez eu ler menos do que eu queria ter lido esse ano. Só que foi um livro que
é um não total, porque eu não gostei de nada nesse livro. Não gostei da escrita da autora, não gostei do universo, não gostei de nenhum desses personagens. Eu falei mais naquele vídeo lá de piores livros que eu li em 2025, então vão lá ver aquele vídeo se vocês quiserem saber mais sobre o que eu achei dos piores livros. Depois nós temos o livro Uma Princesa em Tóquio, que eu acho que foi tipo minha segunda ou terceira leitura de 2025. E é um sim, porque foi um 5 estrelas favoritado, foi uma história maravilhosa, que eu super recomendaria pra todo mundo, porque é muito bom. Tipo, eu amei os personagens, amei tudo, então é um livro que eu super recomendaria pra vocês. E agora a gente vai falar sobre os livros que eu emprestei, e-books. O primeiro livro que eu vou falar é Você Me Daria Uma Chance, que foi um livro de romance bem clichêzinho, que eu li, eu não lembro qual mês que eu li, eu acho que eu li em novembro. Só que foi um livro que eu gostei muito, é um sim total, e eu vou deixar ele aqui aparecendo. E ele foi um livro que eu gostei muito, foi uma história que eu amei. É um romance clichê, então com certeza eu daria um sim pra ele. Ele, como é um romance clichê, às vezes ele é meio esquecível, mas esse daí não foi. Então foi um livro que eu gostei muito e super recomendaria pra vocês. O próximo é As Sete Chaves, da Freida McFadden, que foi meu segundo livro que eu li dela. E é um sim também, eu dei 4 estrelas e meia pra ele, eu gostei menos que eu gostei de Nunca Minta. Só que foi uma história que eu gostei também, porque foi interessante, só que eu acho que foi pior do que Nunca Minta, daí eu acabei... Se fosse meu primeiro contato com a autora, com certeza eu teria dado 5 estrelas, só que como não foi, daí eu acabei dando 4 estrelas e meia. O próximo livro que eu vou falar sobre é O Livreiro do Alemão, que é uma biografia, então eu vou dar um sim pra ele, porque eu não gosto muito de julgar a biografia, só que eu queria falar dele aqui, então eu só vou julgar a escrita do autor, e por julgar a escrita do autor eu dou um sim. E vamos pro próximo livro, que é A Máquina do Tempo, que foi um livro que eu li no começo do ano, eu emprestei do meu pai esse livro. E foi um livro que eu até gostei dele, só que ele é um talvez, porque foi uma história que eu achei muito louca, eu não tava entendendo nada. No começo eu tava até entendendo as coisas, só que depois que passou da metade do livro eu não tava entendendo mais nada, eu tava lendo meio arrastado. Só que eu dou um talvez pra ele, porque é uma história, a proposta do autor foi legal, só que eu acho que eu não gostei muito da escrita também. Então é um livro que eu não recomendaria tanto. Agora eu acho que a gente vai começar nos quadrinhos e nos mangás. Primeiro eu vou falar sobre um livro que eu li obrigatório para a escola, que foi Sem Fôlego. Na verdade, esse livro ele não é bem um quadrinho, porque ele não tem falas, ele só tem imagens. Eu li ele obrigatório para a escola, e daí mais ou menos que é um talvez indo pro não, porque foi uma história que eu até gostei da experiência, foi uma experiência bem diferente, como é um livro inteiro só de desenhos, só que eu acabei não gostando tanto de algumas partes, a história não me interessou tanto, foi mais me interessou mesmo por causa de ser um livro só com imagens, e foi bem legal ler pela primeira vez um livro só com imagens. Agora eu vou lá pegar os mangás e já volto. Agora eu vou falar sobre os mangás, gente, que eu vou falar sobre o mangá de Spy Family, que foi, eu acho que um dos primeiros mangás que eu li esse ano, não sei. Eu acabei não lendo tanto mangá. Nos últimos anos eu lia bastante mangá, só que hoje em dia eu não tô lendo tanto mangá, eu ainda leio, mas não tanto. Eu acho que nesse semestre eu não li nenhum mangá. E esse daqui é um sim, porque eu amo esse universo, eu sempre amei os animes. Eu já tinha lido o 5º e o 7º volume em 2024, acho, porque eu já tinha assistido a série, o anime, e daí eu pensei que eu não teria problema, e realmente não teve problema eu ter lido o mangá, o 5º e o 7º, porque eu já tinha visto no anime, então é uma experiência muito boa, eu amei voltar nesse universo, e é isso, gente, super recomendo pra vocês, então é um sim. Depois nós temos o Spy Family volume 2, porque esses mangás aqui, eles estavam meio raros, e daí por isso que eu acabei demorando, não tendo lido antes
os primeiros volumes e tendo lido o quinto e o sétimo, porque eles eu acho que eram os únicos volumes que não estavam raros quando eu comecei a ler esse universo de Spy Family. E é um sim total, porque é uma história que eu gostei muito. Eu acho que esse daqui é um dos meus mangás favoritos de Spy Family. Com certeza é o meu favorito, eu acho, de todos eles. Depois nós temos o livro O Código do Coração, que é o segundo volume de uma série de mangá bem desconhecida, nunca vi ninguém falar sobre. E ele é um sim, porque eu gostei muito do primeiro volume, por isso que eu li o segundo. A história de eu conhecer esse universo foi bem esquisita, porque eu tava lá olhando a livraria, e daí eu tava procurando um mangá bem aleatório, que eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre, eu só queria pegar qualquer mangá que eu visse pela frente. E daí eu vi esse mangá, daí eu li a sinopse que tem aqui atrás, né, gente? E foi um livro que eu acabei gostando muito, daí eu fui pegar o segundo, que é esse daqui, e eu gostei muito também. Então ele é um sim total. Super recomendaria pra vocês, e é uma história que eu amo muito. Eu quero terminar esses mangás, porque eu acho que são 5 mangás, não tenho certeza, então eu quero muito terminar. Na verdade, esse aqui foi o primeiro mangá que eu li, que foi Suzumi, que foi um livro que eu gostei muito, um mangá, que foi um sim total, porque uma história muito boa, e eu gostei muito dessa história, e eu queria mostrar um pouco desse mangá pra vocês, eu queria ter mostrado os outros, só que eu só vou mostrar esse. Gente, eu amo mangás porque eles são muito bonitos. Amo muito. Super recomendaria pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!